Olá, meu nome é Ana Cristina, eu faço pedagogia na Estácio, né, e em Águas Lindas de Goiás. A metodologia ativa que eu escolhi foi a Pia Struchan, né, é uma metodologia que ela utiliza do aprendizado em pares. Além do professor, do aluno aprender com o professor, ele vai aprender com os colegas, entre si, né, distribuindo as ideias, né, valorizando também o aprendizado por meio de discussões, partilhando ideias, né, e ela só funciona de fato se o aluno estudar o conteúdo em casa para poder estar em discussão entre si, né, entre eles, dentro da sala de aula, né. Então, o tema que eu escolhi foi o atual, o da atualidade. Numa turma de 18 alunos, 18 pequenininhos, né, eu escolhi o tema coronavírus, né. Então, eu entrei dentro de um grupo de WhatsApp, que foi o recurso que eu também escolhi, foi as redes sociais, né, porque diante da pandemia, diante da dificuldade que a gente está tendo para poder estar lidando com a situação, eu fiz ligações, WhatsApp, através do WhatsApp para iPads, para celulares dos pais, né? Então, teve todo um amparato dos pais, né? Já tem crianças que têm celular, né? Mas tem umas que não, então usei computadores, usei o recurso, foi mais esses, né? A tecnologia em si. Então, através dessa tecnologia, eu fiz uma ligação via WhatsApp com chamada de 3 em 3 alunos. Foram 6 chamadas, 3 em 3 alunos. Nessa chamada, eu entro falando, né, sobre o coronavírus, questionando com eles vão questionando, cada um vai trazendo o que a vivência deles, o que eles escutaram, o que eles aprenderam, como se deve lavar as mãozinhas, como se deve manter a higiene, né, para se proteger e proteger o próximo, proteger a família. E aí, a avaliação, eu simplesmente fiz um teste oral com cada criança, né, para saber o quanto elas aprenderam sobre os cuidados básicos de higiene, levantando-se as plaquinhas para se responder. Elas levantavam a mãozinha ou uma plaquinha, né, que tivesse em casa alguma coisa, um pomponzinho, um bichinho de pelúcia, e daí elas mesmo respondiam, né, a questão em si. E então, vamos lá. Foi um método muito ativo, né? Foi um método atual, onde eu busquei mesmo o tema da atualidade para poder estar entrando na turma, né? Fazendo uma aula online, né? Já se fosse uma aula dentro de sala de aula, poderia ser com esse conteúdo também, só que seria de outra maneira, né? Já não, os recursos seriam diferentes, né? Não seria esse recurso, poderia ser recursos com fotografias, né, tiradas de jornais, de revistas, né? Ou até mesmo desenhos que eles poderiam estar fazendo, eles poderiam estar pintando, né, bonequinhos lavando as mãos, higienizando bem as mãos, né? E dessa maneira, eu também poderia estar usando o recurso de estar levando eles até o banheirinho e colocando eles para estarem lavando e higienizando a mão. Também com o álcool em gel, né? Usando também a máscara, ensinando a maneira que se deve colocar, a maneira que se deve tirar. Então, estaria trabalhando a questão do conteúdo em si. Como que eu iria usar esse método dentro de sala de aula, se não fosse uma aula online? Eles, além de estarem dentro do banheiro, indo, cada um indo lá lavar as mãos, enquanto o outro observava, né?
como seria feito, como seria lavado, cada um higienizando, como a maneira que colocassem as máscaras, eles poderiam estar opinando e falando entre si. Olha, fulano colocou errado, Joaquim retirou a máscara, pode ter contaminado. Então, era uma maneira deles estarem aprendendo. Então, eu agradeço, né? E agradecendo a oportunidade, né, de estar fazendo esse vídeo e pedindo a Deus que isso acabe logo, né, para que possamos seguir com a nossa vida adiante. Um grande abraço, muito obrigada.